Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de colocar um assunto para vocês, que eu não sei quantos de vocês já conhecem esse processo, né? Mas eu gosto muito de começar, talvez, falando um pouquinho de Santo Agostinho. Vocês conhecem Santo Agostinho? Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz o seguinte, que ninguém faz bem se faz contra a vontade, né? Isso é um fato, tá certo? E qual é a grande vantagem desse processo? É que esse processo, semelhante ao que acontece hoje na agricultura, né, onde nós estamos falando o quê? Que nos últimos 50 anos nós crescemos em produção de grãos de 290%, mas ao mesmo tempo nós só aumentamos em 39%, né, a área plantada. O que nós estamos dizendo efetivamente com isso? Nós estamos dizendo algo muito simples, né, que nós estamos de fato praticando sustentabilidade. Né? E na hora que nós estamos praticando essa sustentabilidade, que eu gostaria de mostrar para vocês mais um exemplo da consciência desse setor. Para vocês terem uma ideia, eu vou usar uma palavra que é muito simples, né? Essa palavra chama proatividade. O que é a proatividade nesse caso? Né? É quando nós de fato, né, nós falamos assim, ó, não existe lei, não existe nenhum marco regulatório que exige que se devolva essas embalagens, né, que se dê um destino adequado a essas embalagens. Independente disso, o que foi feito? Em 92, 8 anos antes da lei, a sociedade organizada, capitaneada na época pela ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, o que ela fez? Ela juntou essa sociedade organizada e estruturou, muito antes da lei, um projeto piloto. E esse projeto piloto deu origem à primeira central de recebimento, ou seja, deu origem ao primeiro local onde, de fato, ao invés de queimar ou enterrar essas embalagens tiveram, de fato, um destino ambientalmente correto. Ok? A partir do momento da lei, a 9974, ela foi regulamentada em 2002. No momento em que esse processo começou, nós não estávamos começando do zero, né? E nós estamos falando, gente, de 2000 e em 2002 que foi regulamentado. Muito antes, portanto, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando é que a Política Nacional de Resíduos aconteceu? Ela aconteceu somente em 2010. Ou seja, muito antes disso, o processo de fato aconteceu, né? E nesse momento, em 2002, já existiam 34 unidades de recebimento em todo o território nacional. Ou seja, nós já havíamos feito algo que é fundamental em qualquer processo. Nós já conseguimos experienciar. Nós já tínhamos feito os projetos pilotos para que, de fato, esse processo acontecesse. E com isso, né, quem é que acabou gerenciando todo esse processo de destinação final? Né? Foi o INPEV. E por que o INPEV? Porque era necessário, nesse momento, né, que houvesse, de fato, um instituto que estivesse focado 100% na questão da embalagem. E que não fosse simplesmente mais um processo dentro de tantos outros. Ou seja, quando ele foi criado com um único fim, né, é de fazer a destinação ambientalmente correta das embalagens vazias pós-consumo. Vamos falar um pouquinho, o que é muito interessante, quando nós estamos falando aqui de um ciclo da logística reversa, é muito importante nós entendermos um conceito. O que é ecoeficiência? Né? Nós estamos falando hoje, não, é necessário a ecoeficiência, é necessário a sustentabilidade. Quem aqui atua na área ambiental vai lembrar, né, por exemplo, do relatório Brundtland, que aconteceu no Nosso Futuro Comum, né, e que pela primeira vez se falou o quê? O que é sustentabilidade? Que nós temos que consumir sem deixar que as gerações futuras não tenham acesso ao que está sendo consumido. Ou seja, que nós tenhamos a percepção exata, né, do que nós podemos fazer pró-meio ambiente nesse caso. E o que é interessante aqui? A ecoeficiência, ela vem fazer o quê? Ela vem dizer algo que está no cerne da sustentabilidade. Ela vem dizer que nós temos que produzir mais com menos, gerando menos resíduos. Simples assim. Ok? E como é que esse processo funciona? Vamos começar, por exemplo, em relação à lei. O Brasil tem algo muito interessante. Tem leis que pegam e tem leis que não pegam, né?
Essa lei ela tem no seu bojo algo fantástico. O que, que ela fez? Ela fez uma lei onde, ao invés de ser simplesmente poluidor-pagador, ela envolveu todos os elos da cadeia. Na hora que ela fez isso, o que, que ela fez? Ela fez, por exemplo, que o agricultor, olha como é simples o processo. O João das Couves vai comprar uma embalagem vazia, um produto cheio. Ela pega esse produto cheio, ela tem a obrigatoriedade de lavar essa embalagem. Depois ela tem a obrigação de guardar e devolver no período de 1 ano. Aí nós vamos falar de quem está vendendo para os agricultores. Os agricultores têm qual responsabilidade? Ele tem que dizer assim, ó, senhor João das Couves, quando o senhor, daqui a 1 ano, o senhor tem que entregar essa embalagem no endereço tal. Para isso, existem no Brasil mais de 421 unidades de recebimento dessas embalagens. A partir do momento em que eles também têm a responsabilidade de receber e gerenciar esse processo, são deles a responsabilidade de gerenciar essas unidades de recebimento do ponto de vista operacional. Aí vem a indústria. Qual é o grande papel da indústria? O grande papel da indústria, ela está focada no quê? Ela está focada em dar o destino ambientalmente correto dessas embalagens. Imagine se, vamos pegar um pouco de magnitude, quantas propriedades rurais existem no Brasil? 5 milhões e 100 mil propriedades rurais. Vamos imaginar como é que 5 milhões e 100 mil propriedades rurais do Brasil entregam as suas embalagens. Em que situação elas entregam as suas embalagens? Né? Qual é a condição que de fato isso acontece? Né? E além disso, todo o trabalho de dar o destino e o poder público de fiscalizar ou licenciar esse processo torna com que essa lei seja de fato algo realmente muito inteligente. Só que não basta isso. Na hora que nós estamos falando que simplesmente ter uma mão que bate, nós só vamos cumprir mediante coação. O que nós precisamos é mudar e ter atitude em relação a isso, ok? E para isso a lei foi tão inteligente que criou algo fantástico. Ela disse assim, senhores fabricantes, revendas ou cooperativas e poder público, vocês têm também que fazer a conscientização e a educação dos agricultores, ok? Olha como é interessante e complexo esse processo. Nós estamos falando hoje que nós temos 91 empresas atuando nesse setor, de fato, em relação a 130 que estão cadastradas hoje dentro do governo federal. Estamos dizendo o quê? Que existem mais de 5 mil empresas, e aí eu estou falando de CNPJs, eu não estou falando de portas. Vamos pegar um exemplo, uma Coamo, por exemplo, ela tem hoje 46 entrepostos, e aqui nesses 5 mil ela entra como um, ok? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Nós estamos falando dessas 5 milhões e 100 mil propriedades rurais. Imagine, senhores e senhoras, como é que 5 milhões e 100 mil propriedades rurais vão entregar a sua embalagem, que essas 5 mil empresas vão gerenciar essas unidades de recebimento, que a indústria irá olhar para esse estoque e saber se de fato esse estoque ele é viável ou não, antes que aconteça, por exemplo, um gargalo dentro das unidades. Ok? Para vocês terem uma ideia, isso pressupõe recursos. O nosso processo, né, desde o começo em 2002 até 2011, já foi investido mais de 500 milhões de reais, dos quais 85% foi por parte da indústria. Nós estamos falando que 11% por parte das revendas cooperativas, e nós estamos dizendo que os agricultores com a parcela em relação a 4%. Mostrando que de fato é um processo grande e que precisa, portanto, de recursos significativos nesse processo. Só que nós temos que falar uma coisa muito simples. Como é que se consegue fazer isso de uma forma racional? O que nós estamos falando hoje é que se tem um recurso que também é escasso, é o recurso financeiro para poder realizar esse processo. O que nós fazemos? Nós simplesmente pegamos hoje um caminhão que saiu de uma fábrica, por exemplo, e foi entregar o produto cheio, nós conseguimos rastrear esse caminhão e ao invés dele voltar vazio, emitindo CO2 de uma forma desnecessária, nós pegamos esse caminhão e levamos
esse material para destino final ambientalmente correto. O que significa isso, gente? Significa que nós estamos com isso reduzindo a perna de emissão de CO2 por parte desse caminhão em até 45%. Ok? Vamos falar um pouquinho dessa integração do setor. Olha que fantástico. Nós estamos dizendo hoje que dentro do INPEV, nós estamos falando que existe todos os elos representativos, SINDAG, ANDEF, AENDA, que representa a indústria de agroquímicos. Estamos falando de distribuidores e cooperativas, tanto cooperativas como revendas. Estamos falando do CNA, né, a Confederação Nacional de Agricultura, segmentos que representam a sociedade organizada no nosso setor. Estamos também falando da área de saneantes, que também tem no seu bojo produtos químicos no controle, por exemplo, de pragas de uso profissional. E aqui todas as empresas que atuam. Estamos falando de grandes e pequenas empresas, não importa o tamanho. O que vale no nosso caso é a sua responsabilidade. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho dessa gestão de resíduos. Olha aqui como é interessante esse processo. Nós estamos falando hoje que existem hoje 421 unidades em todo o Brasil. Nós podemos falar assim, não, mas se de repente um estado como Minas Gerais, que tem mais de 860 municípios, portanto seria pouco, mas tem um detalhe muito interessante dentro desse processo que nós fazemos. Nós fazemos o que nós chamamos também de recebimento itinerante, ou seja, essas revendas se unem e vão, por exemplo, em cidades menores, buscar dos agricultores as embalagens vazias também. Aqui é um exemplo de uma central de recebimento, internamente, com todos os materiais, com a compactação em relação a esses materiais, né? E o que é interessante hoje, nós estamos falando, que nós temos em todo o Brasil 9 recicladoras, que recebem todas essas embalagens, que dentro de um conceito fundamental, não são as embalagens, claro, que não foram devidamente lavadas. E aí pode vir a pergunta, peraí, mas vai lavar a embalagem e vai jogar essa água onde? Tá certo? Como é que é feito? Essa água, quando se lava essa embalagem, ela é feita no momento da aplicação. Você coloca, é muito simples, coloca 1/4 de água, esse 1/4 de água você fecha, agita por 30 segundos e você coloca no pulverizador. Ao repetir isso 3 vezes, eu vou chamar de mágica, né? Só que essa mágica precisa ter um conceito muito técnico. Então, o que aconteceu? A Associação Brasileira de Normas Técnicas criou a norma 13968. O que ela diz? Ela diz que a partir do momento que você faz esse processo de lavagem, essa embalagem deixa de ser um resíduo sólido perigoso classe 1. E ela é passível de ser reciclada. Para vocês terem uma ideia, nós checamos esses números sempre, nós fazemos auditorias nesse processo como um todo, e nunca atingimos 100 ppm. Para você terem uma ideia, a média está em torno de 15 partes por milhão. E quando nós pegamos os artefatos que são produzidos, quando nós olhamos, muitas vezes, em partes por milhão não se encontra nem resíduo. Nós temos que olhar em partes por bilhão para poder enxergar alguma coisa, ok? E aqui nós estamos falando de 17 artefatos que nós produzimos, né? Então, desde barricas de papelão, conduítes corrugados, que foi o primeiro, tubo de esgoto, né? Mas nós temos, e aqui são exemplos de incineradores 5, mas nós temos um processo que realmente é muito interessante, é quando nós olhamos qual é, nesse processo, o montante que foi de fato destinado. Nós podemos fazer um exemplo. Vamos pegar 2002. 2002 nós retiramos do meio ambiente 3.800.000 quilos. Quando nós olhamos 2011, nós retiramos 34.200.000 quilos. O que representa 34 milhões? Muito ou pouco? Para vocês terem uma ideia, o que significa isso, gente? Significa que de 2002 até 2011, nós retiramos mais de 200 milhões de quilos do meio ambiente. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, deve ter pelo menos 35 caminhões em algum lugar do Brasil dando o destino ambientalmente correto dessas embalagens. Vamos mais longe?
significa que de cada 100 embalagens que são colocadas, 100 produtos e suas respectivas embalagens, que são colocadas nessas 5 milhões e 100 mil propriedades rurais, 94 já voltam ao processo. Faltam 6, mas 94 já voltam ao processo de forma ambientalmente correta. Vamos comparar isso com o mundo? Por exemplo, Estados Unidos, de cada 100 embalagens, quantas voltam? 30. Japão, de cada 100 embalagens, 50. Alemanha, 76. E quando nós olhamos o Brasil, nós estamos dizendo que de cada 100 embalagens, 94 embalagens já estão voltando e tendo um destino ambientalmente correto. Ok? Indo adiante, nós temos que falar, eu estava dizendo que não basta apenas a mão que bate. A mão que bate, a força da lei, ela tem uma limitação. Ela não passa pela consciência e ela não passa pela atitude. Nós precisamos ter a mão que afaga. E a mão que afaga é a mão da educação. E o que diz essa mão da educação? Né? Essa mão da educação diz, por exemplo, que nós fazemos campanhas, e essa campanha hoje, todas elas são assinadas, para vocês terem uma ideia, pelo governo federal. Por um detalhe muito simples, o governo federal acredita que nós estamos fazendo uma campanha de utilidade pública. Indo um pouco mais longe que isso, para vocês terem uma ideia, nós fazemos eventos, por exemplo, né? Eu vou dar só um exemplo do Dia Nacional do Campo Limpo. Vamos dar uma magnitude sobre isso. De 2005 até o ano passado, mais de 600 mil pessoas já conheceram as nossas unidades de recebimento. Vamos um pouco adiante ainda. Nós estamos falando que começamos no ano passado um programa de educação. E sem nenhuma demagogia. Se nós queremos mudar o planeta, nós temos que começar pelas crianças. E o que é fantástico nesse caso? No ano passado, quando nós iniciamos o projeto, nós envolvemos mais de 1.000 escolas e mais de 70 mil crianças dentro dos parâmetros curriculares do MEC. Ou seja, 70 mil crianças aprenderam não simplesmente falar sobre embalagem vazia, mas elas aprenderam, por exemplo, vocês têm ideia quanto tempo dura na hora que nós estamos mascando um chiclete e jogamos fora? Quanto tempo aquele chiclete fica no meio ambiente? As crianças aprendem que levam 5 anos para degradar, por exemplo, essas embalagens vazias, esse chiclete tão inofensivo que a criança mascou e jogou no meio ambiente. Nós podemos falar mais ainda que, de repente, o PET do refrigerante levam 200 anos para serem, por exemplo, degradados no meio ambiente. Nessa hora, o que nós estamos dizendo? Nós estamos ensinando algo fundamental para as crianças. Nós estamos ensinando algo que se chama conscientização, que se chama atitude. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora essa nova campanha, e tem um detalhe muito interessante nessa campanha. Todas as campanhas que nós fazemos, elas são gratuitas. O que significa isso? Que o governo federal, consciente do seu papel, lembra que eu mostrei que o poder público tem a responsabilidade de educar também? O governo federal, ele consegue espaços gratuitos para que nós possamos divulgar essa campanha de educação e conscientização para os agricultores. Então eu vou mostrar agora para vocês o que é esse novo vídeo. Áudio, por favor. Alô? Áudio? Áudio. Áudio, por favor. Deixa eu só voltar aqui. Não tem problema não. Para vocês terem uma ideia, está sem o áudio aqui, vocês não vão ver, mas o que é interessante? Nós sempre pegamos, por exemplo, nesse caso aqui é o Vitor e Léo, né? E que junto com esse personagem que é o Olímpio, é um personagem que de fato nós estamos mostrando aqui que é necessário, que é imprescindível que o agricultor continue devolvendo as suas embalagens vazias de forma correta. Então esse é um processo que de fato não pode deixar de acontecer. E sempre assinado pelo governo federal, ok?
Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Dia Nacional do Campo Limpo. Nós estamos falando de mais de 600 mil pessoas que de 2005 a 2002 atuaram nesse processo. E aqui é a campanha que eu estou dizendo de 70 mil alunos que nós atingimos já no ano passado. Ou seja, utilizando os parâmetros curriculares do MEC, nós estamos ensinando de uma forma lúdica, de uma forma muito simples, o conceito, por exemplo. Como é que se joga fora uma embalagem PET, uma garrafa? Como é que se joga fora, por exemplo, o papel? Como é que se reduz o consumo, que é um dos R's que nós temos hoje, tão em voga dentro do nosso processo, ok? E aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui também nós não vamos conseguir, infelizmente, mostrar individualmente, porque era necessário que eu estivesse com o notebook aqui, e isso não é possível, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, é o produto, esse aqui é a única embalagem do mundo, e aqui tem um ponto muito legal, gente. Essa embalagem vazia de agrotóxico, aqui para vocês terem uma ideia, de defensivo agrícola, ela é a única do mundo que tem certificação N. O que significa isso? É a certificação que a gente chama United Nations. E essa certificação, ela diz que 70% dessa embalagem é feita de material reciclado, ele é multicamada. E mais do que isso, ele pode ser de novo acondicionado agroquímico dentro. O que significa isso? Né? Significa que nós estamos fechando o ciclo de vida, o ciclo de todo esse produto dentro do processo. Ou seja, nós estamos fazendo com que haja sempre essa volta, né, ao sistema novamente. Ok? A tríplice lavagem que eu já comentei com vocês está passando. A devolução, por exemplo, das embalagens na nota fiscal, que é a responsabilidade do agricultor. As embalagens que são preparadas para o destino, né? Caminhões chegando na Campo Limpo, que fazem a embalagem vazia, né, novamente. Né? Na própria fábrica, por exemplo, as embalagens que chegam, que são transformadas e que voltam a ser novamente uma embalagem vazia. Ok? É um processo realmente único, né? Que nós estamos falando aqui, desse tipo de material. Agora, aqui seria a grande questão. Qual é o grande benefício que nós estamos falando que existe em relação ao que nós estamos praticando desde 2002? Olha que fantástico. Nós estamos falando, por exemplo, que a energia que foi economizada no sistema equivale a abastecer 100 mil casas com energia durante um ano. Vamos adiante? Significa que nós estamos extraindo quase 5 vezes menos material de origem natural, por exemplo. Do que é feito o plástico, gente? Petróleo. Né? Estamos dizendo o quê? Que de resíduo que não foi jogado no meio ambiente, que nós conseguimos evitar, equivale, por exemplo, a gente pegar uma cidade como Londrina, com mais de 500 mil habitantes, e durante todo o lixo dela, durante 3 anos, equivale a um montante que nós evitamos que fosse para o meio ambiente. Mais ainda, né? Equivale a 250 mil toneladas de não emissão dos gases de efeito estufa. Se nós pegarmos, por exemplo, o protocolo de Kyoto, nós estamos falando de pelo menos 7 gases, né, potencialmente perigosos e danosos, que faz o quê? Que eles formam uma barreira e causam o nosso aquecimento global, que tão mal faz para toda a humanidade. E nós estamos dizendo que no nosso processo, o que nós conseguimos economizar de não emitir essas 250 mil toneladas equivale a aproximadamente 1.245.000 árvores que foram evitadas, né, de serem extraídas do meio ambiente. E a questão de emprego, que fantástico. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão de alumínio, o que nós olhamos? Mão de obra informal, subemprego, e que as pessoas fazem o que com isso? Elas vendem esse alumínio. No nosso caso, não. Nós estamos falando que todos que atuam no nosso sistema, todos, são funcionários CLTistas. Todos eles. Ok? O que eu queria deixar de mensagem para vocês, para que a gente possa bater um papo melhor, existe uma frase que eu gosto muito. Eu vou ser um pouco aqui agora romântico, do lado oriental, né? Dalai Lama diz algo muito, muito legal. Dalai Lama diz assim, ó: nós podemos perdoar os erros do passado causados pela ignorância, mas hoje nós temos a responsabilidade de avaliar o que herdamos
e o que iremos deixar às gerações futuras. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando que esse processo, essencialmente, nós estamos falando de quê? De que nós estamos fazendo mais com menos. Estamos emitindo menos resíduos no meio ambiente. Estamos propiciando, e aí não resta dúvida nenhuma, que o mundo passa por isso. Vamos pegar um exemplo. Quantos quilos de CO2, ou equivalente CO2, por exemplo, um cidadão americano, por exemplo, consome por ano? 18 quilos. A média do mundo é 11. Se nós queremos ter um mundo sustentável, nós vamos ter que chegar a 1 quilo por habitante. Então nós temos, de fato, uma grande responsabilidade aqui. Nós temos, de fato, né, que entender que nós precisamos mudar o nosso conceito de consumo para um conceito de consumo responsável, que é conhecido como consumerismo. Eu vou pegar um outro dado para vocês. Vocês sabiam, por exemplo, que os 65 países mais ricos do mundo corresponde só a 16% da população mundial? E que esse 16% da população mundial corresponde a 78% de todo o gasto e consumo que é feito no planeta? Isso não é possível. E essa mudança, ela acontece dentro de um exemplo muito lindo, que é a agricultura. Vamos falar um pouquinho de futuro? Nós temos hoje quantos bilhões de habitantes na Terra? 7. Nós devemos chegar em 2050, por exemplo, com mais de 9,3 bilhões de habitantes. Vamos olhar no curto prazo? Vamos falar agora aqui, daqui a pouquinho, em 2020, 2021. O Brasil, olha que fantástico, o Brasil vai produzir, além do que já produz hoje, mais de 31 milhões de toneladas adicionais de alimentos. Corresponde a um crescimento de mais de 21% na sua produção de alimentos. Porém, em termos de área plantada, vai crescer apenas 9%. Isso é sustentabilidade. O processo de destinação final de embalagens vazias é sustentabilidade. Não basta, e aqui eu quero ir um passo adiante, não basta simplesmente você ter a consciência e ter o conhecimento sobre o que ocorre. Você precisa ter atitude e partir para a ação. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que o setor tem feito de uma forma, dentro de um processo, eu diria, de aprendizado, mas um processo extremamente competente. Se nós pegarmos os últimos 50 anos, e se nós falássemos assim, se tivesse a produtividade dos últimos 50 anos, nós tínhamos que ter o dobro de área, para vocês terem uma ideia, para plantar a mesma coisa, para produzir a mesma coisa que nós produzimos hoje. Então nós estamos diante hoje de um momento especial. Né? Esse momento chama, né, sem dúvida nenhuma, a atitude individual de cada cidadão. Eu não diria mais cidadão brasileiro, eu diria cidadão global. Nós precisamos, de fato, atuar de uma forma muito consciente, porque senão nós não ofereceremos às gerações futuras um mundo melhor. Ok? Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho? Perguntas? Boa tarde, meu nome é César. Eu tenho uma pergunta de ordem prática com relação à devolução das embalagens vazias, né? Na verdade, mais de uma pergunta. A primeira com relação à devolução dela. Existe ainda alguma, não sei se é desinformação nos postos, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, tem alguns postos de algumas regiões que pedem para a gente devolver com tampa, além de furar, lavar, etc. Outros falam para a gente separar a tampa da embalagem. Enfim, existe alguma orientação nesse sentido ou não? Bom, essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é muito divulgado que a gente teria 1 ano para fazer a devolução da embalagem. Mas, por outro lado, a gente sabe que a safra é de ano em ano. Então, se a gente não usar o produto de 1 ano, no ano seguinte a gente vai usar, perder o prazo de 1 ano. O que fazer com aquela embalagem, né? A terceira pergunta
Com relação, na verdade, são duas perguntas que eu posso colocar numa só. Com relação ao transporte da embalagem vazia, eu ia fazer a pergunta se o transporte era classificado como transporte de produto perigoso da embalagem vazia, se a gente precisaria fazer sinalização do veículo, fazer tudo aquilo. Mas você mencionou uma norma que fala que ela classifica a embalagem como produto não perigoso, né? De repente ela pode até tirar, exatamente, colocar como resíduo comum. Eu queria saber qual o número da norma de novo. Bom, a primeira pergunta é interessante, vocês entenderam algumas perguntas que foram feitas, né? A primeira diz assim, tem que entregar com tampa ou sem tampa? Operacionalmente falando hoje, para as unidades de recebimento, é mais fácil sem a tampa, só que, vírgula, né? Existe 8% das embalagens que são devolvidas hoje que elas não são passíveis de serem lavadas. E desses 8%, tem embalagens flexíveis e tem embalagens, por exemplo, tratamento de semente. Essas não podem nem ser perfuradas e tem que ser obrigatoriamente com tampas. Por quê? Para você evitar que o resíduo possa contaminar o meio ambiente. Então, nesse caso, a gente recomenda assim que fique fechado. Essa é a primeira. A segunda que você fez, ela tem a ver em relação à questão de 1 ano. A lei, quando eu falei que a lei é inteligente, não foi de brincadeira não, gente. Essa lei é tão inteligente que ela diz o seguinte, se você não usou esse produto no período de 1 ano e você ainda tiver o produto, ele está dentro da sua validade, propicia mais 6 meses. Ou seja, vamos pegar um ciclo da soja, 100 e tantos dias, ok? Então você vai usar sem medo de ser feliz e poder devolver tranquilamente, ok? Terceira pergunta que você fez, em relação à questão de resíduos sólidos. 8% dessas embalagens, desse transporte, elas de fato são sim classificadas como resíduo sólido perigoso classe 1. E aí ela entra, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela entra na 420, na norma, na NTT 420, e nesse caso, ela é obrigada a fazer todo o processo dentro dessa obrigatoriedade da lei. Ou seja, número internacional da ONU, 3077, você precisa ter classificado como item 9, e por aí vai afora. Só que 92%, em função da tríplice lavagem, que a norma é a norma BNT 13968. Essa norma BNT, o que ela definiu? Ela definiu de uma forma muito simples, né? Que quando você de fato faz a lavagem, você tem um ganho, né? Podemos até pintar nas cores. Quem aqui adora fazer, por exemplo, um pudim de leite condensado? Né? Quem gosta de um pudim de leite condensado, sabe que quando você está fazendo um pudim, né, fica o quê? O leite condensado fica na lata. Você põe o quê? Você põe leite e chacoalha. A lavagem nada mais, nada menos do que isso. Você, ao colocar essa água, você dilui e você limpa toda a parede da embalagem ao agitar durante 30 segundos. Repetindo isso 3 vezes, realmente não sobra nada. E mais ainda, o agricultor não está perdendo dinheiro. Porque senão ele estaria assim, perdendo produto e provavelmente utilizando menos do que ele deveria utilizar. Ok? É isso? Respondi todas? É simples. Vamos pegar um exemplo. Se você for um agricultor e você fez, por exemplo, um tratamento de semente. Essa embalagem de tratamento de semente, ela não pode ser lavada. E consta no próprio produto. Aí você não vai lavar, portanto, ele vai ser um resíduo sólido perigoso classe 1. Segundo ponto. Acontece hoje no Brasil, lembra que eu falei para vocês que 94% é devolvido? Existe, então, portanto, 6% que não são devolvidos, né? E muitas vezes, nesses 6%, provavelmente são agricultores que aí, nesse caso, provavelmente não lavou, queimou, fez alguma coisa errada. Agora, dentro do mercado formal, do que já devolve, nós estamos dizendo o seguinte, que tem 8% que são materiais que são considerados resíduo sólido classe 1. Esses 8% eu classifico mais ou menos como 4% de flexível, e os outros 4% é erro do produtor. Então, desses 8%, 4% não é para ser lavado, e 4% tem um erro. Ok? Então, quando eu mostrei a campanha, pena que o áudio não funcionou, mas se vocês olharem essa campanha, nós estamos sempre trabalhando com a seguinte hipótese, né? Ou com a seguinte mensagem: agricultor, lave e devolva as suas embalagens vazias. É para o seu bem de toda a humanidade. Ok? Alguma questão adicional? Vamos lá? Pergunta? Questão? Mais alguma? Não? Pois não.
o número que o INPEV trabalha dos países, esse realmente é um marco quando a gente compara o que o Brasil faz com os outros países, né? Eu conheço parte desse número, mas uma questão que não tinha me ocorrido ainda. Por que em alguns países envolvidos é tão baixo o número? Vocês entenderam? A pergunta é muito boa, né? Por que em alguns países é tão baixo? Em alguns locais, primeiro é que não há uma legislação. Os outros locais é o seguinte, o governo, de uma forma geral, entende que aquele número é um bom número diante das circunstâncias. Eu vou pegar, por exemplo, uma realidade, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje é um processo que é muito mais antigo que o nosso, né? Só que lá existe uma armadilha que nós não temos. A armadilha é quanto mais você retira, mais você destina, muito mais caro é o processo. O nosso, nós fizemos o inverso, nós conseguimos com isso criar o que nós chamamos de quê? De eficácia, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês operacional, de ordem operacional, que é muito simples. Se vocês pegarem, por exemplo, um caminhão em 2002, nós conseguimos colocar 7 mil quilos nesse caminhão, para ser exato, 7.050. Hoje nós colocamos num caminhão 12.600 quilos, nesse mesmo caminhão, nesse mesmo espaço. Nós estamos falando o quê? Olha os benefícios. Primeiro, estamos fazendo com que haja menos caminhões sendo movimentados. Portanto, menos caminhões jogando CO2 no meio ambiente. Segundo, estamos diminuindo o custo da nossa operação, né? Então, quando nós começamos a olhar esse processo de uma forma geral, nós estamos dizendo que nós buscamos, de fato, uma visão diferente em relação aos outros países, né? Vamos pegar um exemplo, que é muito bom, por exemplo, é o exemplo da Alemanha, com 76%. Ou seja, como esse processo é novo, eu vou chamar de novo, né? Porque quando nós falamos de meio ambiente, quando nós falamos de responsabilidade, né, socioambiental, nós estamos falando pós-relatório Brundtland, né, que aconteceu, que começou-se a discutir, né, e que culminou depois aqui na Rio 92 e agora na Rio +20, né, que passou por Copenhague, que passou pelo protocolo de Kyoto e por aí vai, né? Nós estamos falando que é ainda um processo de aprendizado e de maturidade. Ainda não estamos, eu diria ainda, eu chamaria no estado da arte do nosso processo, né? A única dúvida que existe, eu acho que essa talvez seja a principal questão, é que chegou um momento hoje, né, de qualquer país do mundo, que ele precisa agilizar, tornar a velocidade de consciência e ação muito mais rápida do que normalmente aconteceria. O meio ambiente não suporta mais o que nós estamos causando a ele, né? E por isso que a agricultura tem de fato contribuído, né? Cada vez mais, né, nós estamos fazendo mais com menos, que é o grande conceito de sustentabilidade, né, que é o grande exemplo hoje, por exemplo, que todos os agricultores, que todos os pecuaristas têm feito. Quando nós falamos, por exemplo, de 290% de crescimento em relação a 50 anos atrás, com um crescimento só de 39% em área, o que significa isso? Produtividade, tecnologia, inteligência, engajamento, pesquisa, né? São coisas que de fato fazem a diferença. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu?